Chegou o inverno com frio, vem a gripe. Acredito que muita gente, principalmente aqui na nossa cidade, na região sul aqui de Santa Catarina, está sofrendo com a famigerada gripe, né? E a gente tem tido, né, as duas, né, variantes, tanto a gripe, a influenza A, como a influenza B, preponderando a influenza B. E aí vem a dúvida, estou fazendo aqui uma análise aqui, sobre o Tamiflu, né, o Oseltamivir, que é o antiviral de escolha, né, para iniciar, de preferência nas primeiras 48 horas. Ah, doutor, mas passou as 48 horas, eu não devo usar? Na realidade é o seguinte, esse estudo aqui tem uma comparação, né, o uso do Oseltamivir, principalmente, né, tá aqui, ó, pacientes que usaram, com casos de influenza A, e outros que não usaram, fizeram nenhum tratamento. É marcante, né, a melhora do paciente com o passar do tempo. Aqui os sintomas, né, você vê que os sintomas, os pacientes que usaram o Oseltamivir, né, melhoraram substancialmente, principalmente teve uma queda de 63% no índice de internação pacientes mais graves. Então, os que usaram o Oseltamivir na influenza tipo A. Nessa análise aqui, vou mostrar o gráfico aqui, né, para vocês, pacientes com influenza B, tá, já tiveram, né, tem uma melhora, mas se você olhar aqui, essa linha escura aqui, são os que não usaram nada, nenhum tratamento. Praticamente, né, ali no quarto, quinto dia, praticamente não tem nenhuma diferença tratar ou não tratar com o Tamiflu. E aqui, terceira análise aqui, pacientes, a comparação que usaram o Tamiflu, que tiveram pacientes com influenza A e influenza B, a gente vê, né, que os sintomas, né, caem mais, né, e depois ali quando chega no sétimo dia praticamente equivale, que a gente sabe que a virulência diminui depois do sétimo dia, para pacientes que trataram com o Oseltamivir com influenza A. Então, tem uma menor eficiência o Oseltamivir para influenza B, não significa dizer que ele não funcione. O Oseltamivir é menos, tá aqui, ó, menos eficaz para influenza B do que para influenza A. Isso não significa que ele não funciona, né? Mas os pacientes, nessa análise ali, o Oseltamivir foi mais eficiente numa meta-análise, né, muito sempre no estudo japonês, com 3.351 pacientes. Esse estudo foi publicado no New England, né? E os pacientes que devem usar, principalmente crianças, né? A gente não deve esperar, a gente pode usar empiricamente, deve usar empiricamente, principalmente para crianças graves, idosos, né? Sem ter o resultado. Com isso, é importante a clínica. Febre, tosse, dor de garganta, prostração, né? Sintomas, sinais clássicos de uma síndrome gripal. Esses pacientes, a gente, no primeiro atendimento, principalmente das primeiras 48 horas, antes, né, de ter uma análise, antes de ter o exame, já pode começar o Oseltamivir, tanto para a influenza A como para a influenza B. E, lógico, os cuidados, né? Quando a gente diz para o paciente ter repouso, aquele paciente que está com influenza, e ter cuidado, o cuidado que a gente fala é exatamente não sair, não ir no supermercado, não ir no shopping, né, para evitar a propagação, principalmente o local de trabalho. Ao ser liberado um paciente com influenza A ou influenza B, com sintomas gripais, para uma repartição, para um local que tem outros colegas, a chance de proliferação daquele paciente para outros colegas, daquela pessoa para outros colegas é grande. Então, muitas vezes a gestão não quer, né, que o paciente pegue atestado, que o colaborador se afaste, mas aí 2, 3 dias, uma semana depois, provavelmente toda a repartição vai estar pulverizando o vírus, né, influenza A ou influenza B. Então é importante manter-se resguardado, é importante que os médicos, ao atender um paciente com influenza, também tenham essa atenção de pedir um resguardo e resguardar o paciente. Quando se dá um atestado, não é dando um atestado para não trabalhar, e sim para se resguardar
né, ficar em casa e evitar que prolifere mais ainda a doença. É isso, cuidado e boa semana para todos.